Olá a todos, saudações! Nossa aula de hoje eu vou falar sobre os esmaltes do tipo sangue de boi ou vermelho de cobre, né? Muita gente acha livros na internet também sobre o Red Cooper, né? Ou Cooper Red, depende como que a gente vai olhar isso daí. Então são esmaltes feldspáticos, ou seja, esmaltes que têm feldspato na composição dele como fundente primário, e o pigmento aqui no caso é o óxido ou carbonato de cobre. A gente sabe que o cobre ele vai dar colorações verdes. Quase sempre, né? O cobre a gente vai fazer os verdes, verde de cobre, né? No caso aqui, óxido de cobre, essa peça. Porém, quando a gente faz a queima de redução, quando nós reduzimos a quantidade de oxigênio dentro de um forno a gás ou forno a lenha, acontece o efeito de o fogo quer consumir aquele oxigênio e rouba o oxigênio do cobre e o cobre vira um metal. Dá para entender melhor por essa outra peça aqui, que não é um sangue de boi. Isso aqui não é sangue de boi. Isso aqui é uma técnica de queima de Haku, né? A gente pode até um dia falar de Haku, se vocês acharem interessante, a gente pode estar falando de Haku. Essa coloração metalizada avermelhada aqui, que acontece muito no Haku, é essa mudança do óxido de cobre perdendo o oxigênio e voltando a ser o metal cobre. Que o metal cobre ele é avermelhado, dourado, né? No caso do sangue de boi, por ter pequena concentração de óxido de cobre, ela vai ficar esse tom, né, de vermelho. Essa peça aqui, por exemplo, ela foi um sangue de boi que deu errado. A redução não ficou perfeita. A gente consegue ver aqui tons esverdeados e tons avermelhados, tanto fora quanto dentro. O que aconteceu aqui? A redução não foi completa em toda a superfície da peça. Então nós tivemos área do mesmo esmalte onde reduziu e ficou vermelho e áreas aonde não ocorreu a redução e ela ficou verde. Tá? A mesma coisa a gente vê nesse daqui. Gente, presta atenção. É muito louco isso, porque essa técnica do sangue de boi, ela surgiu também na China durante a mesma dinastia Sung. Então, uma coisa, vamos colocar aí transição de Sung, né? Então vamos colocar aí século XI, século XII, final da dinastia Sung. Como que os chineses desenvolveram isso, né? E aí entram lendas, entram histórias, né? Que uns falam que o sangue de boi surgiu na China e outra linha fala que ela teria surgido na Coreia. Foi mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então fica difícil aí a gente precisar. Os dois países a gente encontra peças datadas da mesma época. Mas as lendas são interessantes, porque eles ainda até então eles não tinham essa técnica refinada para fazer a redução. O que acontecia no Celadon era um processo natural da queima a lenha, que toda a queima já era em redução e sempre saía o verde. Tanto que uma das coisas mais difíceis para o chinês foi fazer o esmalte branco transparente na porcelana, porque tudo ficava esverdeado por causa da concentração de ferro, né? Eles não sabiam exatamente o que acontecia, mas tinha essa noção que acontecia uma redução. E conta-se uma lenda que um imperador coreano, ele prometeu a mão da filha em casamento para quem conseguisse fazer o vermelho mais bonito. Então, quem conseguisse fazer o vermelho mais belo, iria se casar com a filha dele. E um ceramista era apaixonado pela princesa e ela por ele.
Então, para esse ceramista conseguir o sangue de boi perfeito, durante a queima, ele, no desespero para se casar com a filha do imperador, ele se joga dentro do forno. E o que aconteceu? Uma redução, porque o fogo consumiu então os ossos e a carne e houve uma redução com a introdução de matéria orgânica dentro do forno. Essa mesma lenda a gente encontra também lá na China, onde o ceramista, querendo fazer o sangue de boi perfeito, e a esposa dele vendo, né, que o marido, o esposo, estava tentando fazer uma coisa que nunca conseguia, ela se atira dentro do forno e saiu. Quando ele abriu o forno, estava aquele sangue de boi lindo, maravilhoso, vermelho. Bom, não tem nada, não precisa se jogar dentro do forno, não joguem ninguém dentro do forno, porque hoje a gente sabe que isso é a redução. Diminui a quantidade de entrada de oxigênio e ocorre essa transmutação natural dentro do fogo. Características do esmalte sangue de boi. Muitas vezes o sangue de boi ele vai ter essa terminação onde são abas ou aparas, ela vai ser branca. Então ela tem linhas brancas, porque é onde é fino, onde tem abas, onde tem arestas. Isso aqui é um esmalte branco com uma pincelada de um esmalte sangue de boi. E a gente sabe que um sangue de boi, quando ele não é muito bem feito, ele fica também bonito. Isso daqui é uma peça super interessante, porque a gente consegue na mesma peça as duas colorações. De certa forma é até um pouco difícil a gente conseguir uma unidade nesse efeito aqui. Percentuais vão de 1% a 5%, 8% de óxido de cobre ou de carbonato de cobre na elaboração do esmalte. Essas duas peças aqui que eu não falei dela, tá? Isso daqui a gente vê é uma pintura, tem um dragão pintado aqui. Esse dragão, como acontecia na China, a pintura em baixo vidrado usando o cobalto, exemplo, essa jarra que tem o cobalto e o vermelho, ela era pintada com óxido de cobalto e esmaltado. Eles começaram a fazer um teste utilizando o óxido de cobre. Porém, o óxido de cobre é muito volátil, ele evapora, ele vai para o ar, ele some muito rápido. E eles conseguiram desenvolver, então, uma técnica, né, utilizando o óxido de ferro, o óxido de cobre, e eles conseguiram estabilizar um pigmento para pintura baixo vidrado com cobre. Essa peça aqui é de coleção, e essa peça aqui foi quando eu estava desenvolvendo, pesquisando essa técnica, tentando reproduzir, né? Essa técnica do Yuli Hun, que chama essa técnica. Então ela pode ser usada tanto para pintura como para uma esmaltação. O esmalte é bem próximo desse tipo de pigmento utilizado aqui, ok?